Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. É depois de Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. É na Bíblia. É na Bíblia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode ou não pode negar-se a si mesmo. Amém. O peso, a glória, a grandeza, a idoneidade, o moral, o caráter, que são palavras de entendimento humano, dizendo o que a pessoa tem em si, de o que ele age dentro desses sentimentos, conhecimentos, e é a reação de tudo aquilo que ele pensa, e a força, às vezes, que ele tem e não tem, de, às vezes, falar, agir, e, às vezes, de deixar. Não podemos ter essas palavras para dizer que Deus tem caráter. Sobre tudo que existe de bom, de caráter, dignidade, hombridade, gravidade, sublimidade, bondade, bons feitos, bons pensamentos. Nós sabemos que vem de Deus, é de Deus. Às vezes, a pessoa aprende essas coisas, ouviu falar dessas coisas, foi ensinado dessas coisas, mas não tem a força de praticar. Mas nós estamos falando de um Deus que fez os céus e a terra. Ele não pôde negar-se a si mesmo. Ele não pôde dizer, eu não posso, eu não aguento, eu não vou, eu tenho medo de fracassar, não quero ir, não quero morrer, não quero sofrer, não quero pagar o pecado dos outros. Mas ele não pôde se negar.
foi determinação, foi determinação de Deus, condições em que o homem, com a sua luta com os demônios, o levaram a se perder no moral, no caráter, na dignidade, na formação humana. Porque o homem teve seus tempos de selvageria, bestialidade. Tem outro nome também. Selvageria. No tempo dos vikings lá, aqueles barbaridade. Tem outra palavra. Não, já existia Deus. Já tinha Deus. Sempre terá Deus. Sempre teve. Sempre terá Deus. Mas a ignorância, o medo, a ambição, o egoísmo, a cobiça e a inveja e a traição e a desconfiança fez que houvesse guerra no mundo desde o princípio. Eram 4 seres humanos. Um morreu por ciúmes, por inveja. Então esse Deus que nós servimos não pôde se negar. É Jesus Cristo. Não tinha jeito. Essa graça que nós estamos, que ela está, temos certeza, na congregação cristã no Brasil hoje. E ela pode estar em outras igrejas também, certo? Mas nós temos certeza que ela está conosco. E para ela estar conosco, Cristo não pôde se negar. E para estar de acordo com toda a sua justiça, sua honestidade, ou com o que ele fez, com o que ele faz, o que ele vai fazer, ele faz tudo dentro da justiça. Dentro da justiça, daquilo que o torna grande, precioso, poderoso, querido para o ser humano. É a sua justiça, é o seu juízo. Porque sabendo da sua grandeza, do seu poder, da sua imensidão, não se pode imaginar com a mente humana que nós somos apenas um animalzinho que ele pôs aqui na terra e pôs a nossa alma. A grandeza de Deus, irmãos, e sua bondade e a sua misericórdia para com as nossas almas. E hoje o Senhor manda dizer estas coisas aqui para nós. Por que Cristo morreu? Porque Cristo tem que julgar os vivos e os mortos. Ele precisa julgar os vivos e os mortos. E não pode deixar brecha nem para o inimigo da nossa alma. O inimigo podia acusar: a mim tu puseste para fora, e a estes pecadores, a mim tu não perdoaste. E a esses aí tu vai perdoar? Assim? De graça? Não. Eu fiz o homem pecou, não sou culpado do seu pecado, mas sou culpado pela sua existência. E para calar a boca do inimigo, Jesus Cristo pagou o preço da nossa alma na cruz. Vocês entenderam ou não entenderam? Pagou nós para o inimigo não acusar Deus de injustiça. E a justiça já está no mundo, que é Jesus Cristo. Seu juízo já está no mundo, que é a sua palavra, sua doutrina, seus ensinamentos, seus milagres, suas curas, seus favores, seu socorro ao homem, à sua alma, ao seu moral, ao seu caráter,
a sua vergonha, a sua desonra. Que tem coisas que valem mais do que dinheiro, é a honra, é o caráter, é a dignidade, é o nome. É a ocasião, na presença do homem, na presença do inimigo e na presença do próprio Deus também. Ele não pôde se negar. Não posso me negar. Eu sou único. Não posso. E a última chance que os homens têm de salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele não haverá salvação. Deus não vai mandar mais ninguém na terra para sofrer pelo pecador. O pecador que não se converter, que não puser a palavra de Deus em prática, vai pagar com o castigo eterno. Jesus pagou com a sua vida eterna. Morreu como homem, não morreu como Deus, que Deus não morre. Foi o homem Jesus que morreu. Deus é imorredor, é imortal. Foi Jesus, homem, que morreu. Mas ele deixou a eternidade, deixou seu trono, sua glória, para se vir morar dentro de um coração, dentro de um homem, irmãos, para salvar o homem. E na hora da cruz, clamou a Deus e o Senhor disse: para isto tu vieste. Tu vieste para isso. Tu vieste para me servir. E Jesus Cristo sabia e sabe que a lei não foi suficiente para salvar. Ele precisava de uma coisa superior às leis. Que a lei indicava o pecado, mas não dava força contra o pecado. E Jesus Cristo, morrendo na cruz, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo para nos dar as qualidades, o entendimento, a sabedoria, o temor, a inspiração e a força no espírito e na alma. Nos mandou o Espírito Santo. E ele sabia que tinha que cumprir a lei e os profetas, cumprir todas elas, para ter a força que ele tem de te salvar, de me salvar. E hoje o Senhor começa com esta palavra. Não se negue a me servir, diz o Senhor. Não se negue. Deixa eu te salvar. Deixa eu te amar. Deixa eu terminar o que eu comecei em você. Não me abandone. Não me deixe. Não me envergonhe. Confesse meu nome. Não negue o meu nome. Não negue o meu nome. Negar o nome não é dizer, eu nego o nome de Cristo. Negar o nome de Cristo fazer coisas, pecar, transgredir, ofender, magoar, transgredir as leis morais, física do homem, da mulher, do moral, do caráter, as leis de Deus. Está negando a Cristo. Ou não está negando a Cristo? Não é com a boca, com as obras, com a dignidade, com a força de resistir o pecado, a maldade, a malignidade, a traição, as desventuras deste mundo, as drogas, as bebidas, as difamação, a murmuração, a prostituição, o adultério,
Adulterar não é só o casamento, adulterar a vida, adulterar as palavras, adulterar os testemunhos, adulterar também a doutrina de Cristo, não a praticando, não aguardando, não amando elas, e a pessoa está negando o nome de Cristo. Eles não sabem que negam o nome do Senhor toda hora. Eles levam a mão para o céu e dizem, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas quando vem a derrota, vem a prisão, vem a condenação, vem o dano, vem a tragédia, vem as perdas, é o demônio. Não sou eu. E Deus mandou quinta-feira a palavra aqui. Nós somos a culpa em tudo nos demônios. E muita coisa não é o demônio. É a vida em si. É a prudência que não foi praticada. É a coragem de enfrentar. É a dignidade perdida. É a honra pelo nome, pela família, pelos filhos, pelas filhas. O senhor ainda vai entrar em muitas partes aqui. Mas agora está nisso aqui. Irmãs, filhos e pais e esposos, velhos e novos, dão glória a Deus. Por isso aqui. Mãe, nome sagrado. Nome amado, verenciado, venerado, só não é adorado porque não é deusa. Mas para o filho ela é uma deusa, uma heroína. O filho se honra na honradez, na virtude, na honestidade, enfim, no moral, no caráter, na fidelidade da sua mãe. Se honra, nas perdas se restabelece. Tenho uma mãe honesta, tenho uma mãe santa, tenho uma mãe que me gerou, tenho uma mãe que chora por mim, geme por mim, deu a vida no parto por mim e me gera. Ai, quem falar mal da minha mãe. Eu não era crente, era menino. Eu brigava, não vi o tamanho não. Juntava eu e meu irmão e nós íamos em cima do camarada que xingava minha mãe. Não estou falando para as crianças de hoje fazer isso, mas mãe é sagrada. Hoje em dia, irmãos, o que essas mães vão falar? O que essas mães vão se apresentar aos filhos? Vão ter que esconder as revistas, as fotografias, as notícias. Mamãe, senhora, sim, é a senhora. Meu Deus! Então aquele menino é meu irmão, aquela menina é meia irmã, aquele outro é meio irmão, aquele outro é não sei o quê. Não digo nos casos legais, mas na prostituição, na sensualidade, na carnalidade. Hoje, irmãos, os filhos de hoje vão ter vergonhas de muitas mães. Vocês ficam quietos. É verdade essas palavras.
Essa aqui é a senhora, mamãe? Esse aqui é o senhor, mamãe? Quem é esse homem aqui? Esse aqui foi um amigo passageiro. Esse aqui ficou comigo, né? Ficar comigo, eu não sei até hoje o que é, mas ficou comigo. E aquele outro, e pai, quem que é essa mulher? Não, essa aqui foi, uma amiga que o pai teve, e uma confusão medonha. Isso não pode ter na obra de Deus. A mãe tem que ser digna de ser amada, reverenciada. Ela deu seu seio, deu seu leite, sua carne, sua alma, sua vida. Mas lá no mundo não se pode ter mais isso. É uma confusão geral. Eles não se negam a si mesmos, não tomam a cruz e seguem Jesus Cristo. Mas o assunto hoje, ainda agora, é de se entregar a Jesus Cristo. Não se negar a Jesus Cristo. Se dar a Jesus Cristo. Deixe Ele agir. Deixe Ele transformar. Se está pesado, clame a Deus. Deus muda o teu cativeiro. Deus muda a tua vida. E aqui vamos saltar, irmãos, por isto aqui, que é o fundamento de todas as coisas, que é o que nos mantém, é o que Cristo veio trazer de graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. O que é a graça, irmãos? A graça é Jesus Cristo. É o favor de Deus, é a intenção de Deus, é o plano de Deus, já compilado, feito por Deus, por meio de Jesus Cristo. E já não é mais um homem, que nem Moisés, que nem os profetas, que está no nosso meio. Hoje nós não temos apóstolos, não temos nem grande. Ninguém é grande nesta obra. Ninguém é ninguém, eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém. Essa obra não está depositada nas costas de um homem ou de meia dúzia de homens. Ela está depositada no lombo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos toda a reverência, todo o cuidado e a graça de Deus. Fortifica-te na graça. O que é a graça? O que traz a graça? O que faz a graça no nosso coração? Para que ela vem? Para que ela vai sair vitoriosa? Como ela vai sair vitoriosa? Como ela vai ser vitoriosa? Como ela vai ser vitorioso? O próprio Cristo vitorioso contra os demônios? Se nós fraquejarmos na graça, se cairmos da graça, se abandonarmos a graça, se descremos do trabalho da graça, que é a bondade e a misericórdia que nos acusou, que às vezes nós podemos pensar, a graça veio de graça, mas o que ele pede muito, ele exige muito. Eu não tenho para dar. Veio de graça, mas os mandamentos, as obrigações, a consagração, fica impossível. Impossível ao homem, mas possível a Deus. Como é que foi possível para Jesus? Como é que teve os apóstolos? Como é que teve aqueles irmãos e irmãs que eram uma fortaleza contra o inimigo? Saíram vencedores, saíram com Cristo, estão aguardando em Cristo. Cristo se alegrou neles, não se envergonharão em Cristo, e Cristo não se envergonharão neles. E hoje Deus manda esta palavra: fortifica-te na graça. Queiram dizer o que queiram dizer, digam o que querem dizer. Quem não sentiu, quem não provou, quem não foi
usado, manuseado, transformado, e não sentiu o trabalho da graça, do Espírito Santo, com todos os dons de Deus, o seu trabalho na alma, no seu corpo, na sua casa, na sua família, no próximo, não pode falar nada contra a graça. Não sentiu a graça, não percebeu a graça. A graça não esteve nele, ele não esteve na graça. Quem esteve na graça não sai da graça. Quem esteve na graça, quem não está, se arrepende de não estar na graça. Olha a comunhão, o respeito que está na igreja. É verdadeira essas palavras. São coisas íntimas, coisas profundas. Já não estou mais na graça. A graça não é a congregação cristã no Brasil, é claro que não é. A graça é de Cristo, não é dos homens. Está nos homens, mas não é dos homens. É para os homens, transformar os homens. Tudo que é de Deus voltará para Deus. O espírito de vida, o espírito da graça. Os dons de Deus voltará para Deus. A nossa carne vai para a terra. A nossa alma vai se aguardar a vida eterna. Então, hoje Deus manda esta palavra. Fortifiquemo-nos na graça de Deus. Digam o que quiserem dizer. Falem o que quiserem falar. Tolo, incauto, fraco. Não, não! Quem é que está errado? Quem é que está errado? Quem fala mal de nós? Ou os que vão atrás dos que falam mal de nós? Se ninguém bebesse pinga, não se fazia mais pinga. Se ninguém fizesse droga, não tinha drogado. Mas tem quem faz. Tem os traficantes. Não vamos chamar essas pessoas de traficante, não. Mas quem é mais errado? Falam vocês agora. Falam vocês. Falam. Vocês não falam nada. Pregam também um pouco. Eles estão errados. Eu faço um livro pornográfico. Não estou falando que eles falam pornografia. Eu faço um livro que não é bom. Eu fiz o livro. Agora, quem que está errado? Quem vai ver o livro. Tá certo? Vocês que ficam atrás de novidade, vocês estão tudo errado. Vocês estão mais errados do que aqueles que falam mal da obra de Deus. É certo ou errado? Ninguém fala nada, meu Deus do céu. Fala. Ah, quem falou? Faz assim, pelo menos. Nós alimentamos a Bíblia Sagrada. A Bíblia, os comentários que nós não entendemos a Bíblia. Há uma grande diferença. É uma grande diferença no homem entender a Bíblia, no homem procurar estudar a Bíblia,
suas encruzilhadas, suas leis, suas isso. Eu não sei o que é estudar a Bíblia, mas, irmãos, nós entendemos pelo Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus nunca vai entender nosso entendimento. Nunca vai compreender o espiritual. Nunca vai entender a explicação da palavra, a exortação da palavra, a sabedoria da palavra, a consequência, a infiltração da palavra de Deus na alma do ser humano. Ele não sabe, ele não entende, ele não tem. Não tem para dar. Cada um dá o que tem. Eles dão o que é do homem. Nós damos o que é de Deus. Vocês sabem se esta palavra é de Deus ou é do homem? Vocês não sabem? Quem tem o Espírito entende pelo Espírito. Eu vou deixar o Espírito. Vamos dizer, um pastor para estudar a Bíblia, para pegar, não estou contra o ministério também não, viu? O que o ministério falar, eu aceito, adoto, mas pregar, estudar com livro fora da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, eu sei que Deus está aqui, mas não sei se está nos livros dos homens. Essa é a diferença. Então, o que é a graça? É o saber, é o desfrutar, é o discernir, é atender, compreender, amar, ser movido, ser comovido, ser possuído, ser desejoso por Deus e desejar Deus, desejar saber mais, aprender mais, sentir mais, conviver mais. O servo está pregando. Quero sentir as profundezas da palavra do servo. Quero sentir o entendimento. Xalamuia. Quero perceber de onde veio estas palavras. Quero encontrar o lugar destas palavras. Quero encontrar de onde sai essa doutrina, esta virtude, esta explicação que faz um clima celestial descer na terra e que sinto meu coração pular de amor, de alegria e sinto um desejo ardente de me santificar. Quando as coisas são ruins, não quero passar onde esse homem passou. É um ébrio, é um pecador, é um isso, é um aquilo, é um errado. Mas eu gostaria de passar por onde esse homem passou. Aprender o que ele aprendeu. Para poder falar as palavras que ele fala. Não estou falando de mim. Estou falando dos pregadores, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, de cada um de vocês que fala as coisas de Deus. Como é que ele fala estas coisas? Como é que ele sabe estas coisas? Se percebe que ele vive estas coisas. Ele come estas coisas. Ele se alimenta dessas coisas. Essas coisas é ele é essas coisas aí. Essa é a graça de Deus. Ou não é a graça de Deus? É um sentimento, é um afeto, é uma força, é um poder, é um moral, é um pensamento. O homem diz positivo, mas não é positivo, não. É de fé, de esperança, de conhecimento. Não é uma fé cega. Creio em Deus e está acabado, não. Quero ver os caminhos de Deus, os caminhos de Jesus Cristo, os caminhos dos apóstolos, o caminho dos que foram fiéis e receberam a vida eterna, e dos que foram infiéis e que caíram da graça do Filho de Deus. Isso é a graça de Deus. Saia daqui fortificado e digam o que quiserem dizer. A graça de Deus melhora o homem.
Pode falar. Melhor ou não melhor? Melhor o mecânico, melhor a cozinheira, melhor a costureira, melhor a cabeleireira, melhor a professora, melhor o aluno. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ó, vê Sadraque, como é? Hã? Daniel. Deu Sadraque. Fez-se uma reunião que ele precisava de homens sábios. E fizeram lá um Enem. É Enem? É Enem ou Enem? Enem. Fizeram um Enem. Eles foram os mais sábios. Coincidência, vivência, capacidade humana, dom de Deus, graça de Deus, espiritualidade e santidade. Não se contaminaram, se preservaram. O Senhor lhes deu sabedoria. Pode falar o que quiserem, mas a graça nos faz melhor. Com mais luz, entendimento, sabedoria. Para começar, começa com o amor. Amamos o que fazemos. Exigimos de nós fazer com perfeição. Porque tudo redunda no nosso testemunho hoje e o que deixarmos para depois. Então, irmãos, e o que de mim muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, esse alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. E aqui eu estou procurando onde fala o soldado. E fala do soldado. A guerra só vai acabar quando nós partirmos, irmãos. Será que o Senhor falou só guerra no mundo? Guerras de bombas, bomba atômica, foguetes. Kroner, é Kroner? É Kroner que fala? Kroner. Hein? Drone. Queria ver se vocês estão prestando atenção. É drone, é canhão, é bomba. Essa mata o corpo. Mas nós estamos numa guerra que mata a alma. Mata o moral, o caráter, mata a família. Mata a juventude. Mata-se os que estão e os que vão nascer. Com doenças, com contaminações, com costumes, com pestes, com desgraças. Nascem famílias sem condição de moral, de caráter, dignidade, sem a graça de Deus. E hoje Deus manda esta palavra. Vamos ser testemunhas idôneos, irmãos. Vamos falar de Cristo como na presença de Cristo. Cristo está presente. Estou falando de Cristo, na presença de Cristo. Estou pregando na presença de Cristo. Vos respeito, vos amo, mas estou falando na presença de Cristo. Ele não me deixa me negar, e que o servo não deixe
de negar a palavra que você precisa ouvir. Não só a palavra, mas o sentimento, a compreensão, a espiritualidade, o discernimento que você precisa ter, que você veio aqui receber alguma coisa. Leva a graça de Deus. Ela tem tudo o que você precisa. Deixe a graça crescer em você. Você será um melhor em tudo, até na tua profissão. Melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor tudo. Você acredita nesta palavra? Leva ela para a tua casa. A graça se vive, a graça se convive, a graça não se esquece. A graça permanece. É o ar que nós respiramos. Para mim é. É o ar que eu respiro e a comida que eu como. É o pensamento que me faz viver, que ainda me faz acreditar um pouquinho em mim e muito em Deus. Deus seja louvado.